Paz, queridos, Deus abençoe, tudo bem? Queridos, eu vou ler um versículo aqui, Salmo 34, 8 e 9, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, que bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada tem falta os que temem a Deus, né? E aqui, vou contar a história, queridos, em Samuel 1, de Eucana e suas duas mulheres, Ana e Penina. Houve um homem em Ramataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, né? E tinha esses duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha, era estéril. Este homem subia todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor em Jerusalém, né? E o exército em Siló estava lá. Ele sacrificava em Siló, não era em Jerusalém, em Siló. E estava ali os dois filhos de Eli, Rone e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma porção maior por Ana, porque Ana era estéril, né? E o seu sacrifício dava porção desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos sacrificar. Ele fazia os votos pelas mulheres, pelos seus filhos, entendeu? Representando a vida deles no altar, entendeu? Ana, porém, dava porção dupla para Ana, né? Ele amava ainda, porque ele amava a Ana. E ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado a estéril. E a sua rival, usada pelo mal, chamada Penina, provocava excessivamente. Você sabe que é demais, né? Irritava ela, sabe? Usava de perversidade mesmo. Porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim eles faziam de ano em ano. Sacrificavam o Senhor pelas suas famílias, todo ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e Ana ia junto, a outra irritava, pelo que Ana chorava e já não comia mais. Não tinha nem vontade de comer, de tanta opressão. E aí, queridos, Então Encana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras, Ana? Por que não come? Por que está teu coração tão triste, tão abatido? Eu não sou melhor que 10 filhos. E aí a Ana pegou e começou a orar ao Senhor. Subiu para o templo. Era o sacerdote Eli que ministrava o templo. E Ana orou e fez um voto a Deus. Porque até então só quem fazia voto, colocava a família no altar era Eucana, né? Após ter comido e bebido em Siló, tendo Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente tu atentares para a minha aflição, da sua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e me deres um filho, varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E orava a Deus e clamava e falava com Deus em silêncio, só mexia os lábios. E o Senhor, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento, só via os lábios se mexendo,
Porque Ana só no coração falava, seus lábios só se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz, nenhum clamor alto, né? Era ela e Deus, né? Em secreto. E ele teve ela por embriagada. Não é possível, essa mulher tá bêbada, né? Ele disse-lhe, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aqui você vê a diferença de uma mulher com o Espírito Santo de Deus, né? Ela não se deixa ofender, ela tem autoridade. Ele falou, não, Senhor. Ela disse, eu sou mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte coloco na minha boca. Porém, venho derramar minha alma, minha mente, ao Senhor. Não tenha tua serva por filha de Belial. Né? Falou para o profeta, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não me tenha por bêbada. Entendeu? Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu-lhe Eli, Ana, vai-te em paz, Ana. E o Deus de Israel te conceda o que deseja o teu coração, a tua petição que tu fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do seu caminho, comeu, bebeu, e o seu semblante já não era mais triste, mais caído, mais desanimado, entendeu? E assim, o filho de Ana foi consagrado um grande profeta, que ela entregou a Samuel. E Samuel foi grande profeta. Samuel foi que ungiu Saul, ungiu a Davi, né? E aí, queridos, aqui a gente vê, né? Que às vezes a gente recorre a tantas coisas, tantas pessoas, né? Mas nós temos que recorrer somente a Deus. Só Ele pode abençoar a nossa vida. Material, espiritual, financeira, sentimental, familiar. Aí a gente vê que a nossa guerra ela começa na mente, né? Então nós temos que vencer a nós próprios. E provai e vede que o Senhor é bom. Em Salmo 34 fala, 8. Provai e vede que o Senhor é bom, que bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada tem falta aos que buscam a Deus. Mas ela era, né? Ela era, queridos, ela enfrentava uma guerra, né? Contra a sua rival que perturbava, oprimia ela. E a sua rival, por ter 5 filhos, se achava melhor que ela, né? Se achava elevada. Então, Deus, ele é com os humildes. Entendeu? Os elevados, ele abate e os humildes, ele levanta. É um círculo, querido. Um dia a gente está embaixo, outro dia nós estamos lá em cima. Outro dia nós estamos lá embaixo. Depende da nossa fé, da nossa mente, da nossa, né, humildade. Era isso que eu queria falar, queridos. Então, queridos, fica com essa palavra, viu? E saiba que Deus, Ele vai suprir a nossa necessidade em glória. Deus, Ele vai mover. Assim como Ele foi com Ana, que Ana estava ali triste, atribulada, né? Deus abençoa ela, deu os filhos. Não deu um não, deu mais de 5. Um monte de filho. E ela foi feliz, mas você viu que ela precisou, né? Fazer um voto com Deus. Entendeu? Ela falou, não, Senhor, o Senhor vai me abençoar, mas eu vou devolver. O que o Senhor me der vai ser consagrado a Ti. E quem fazia as ofertas, porque quando a gente faz um voto não tá pelo nosso filho, por alguma coisa, né? O que é voto? É coisas, é dinheiro, né? E aí, tipo, o que aconteceu? O sangue, né? Deus fazia voto por ela, o Eucana fazia voto por ela. Então, o sangue dela estava sobre o altar.
Deus não via aquilo ali como dinheiro, Deus via aquilo ali como um voto, como vida. E Deus abençoou ela e ela fez um voto ao Senhor e abençoou, devolveu seu filho, né? E o mais impressionante é que a gente recorre a tanta gente, isso, e as pessoas, né? Só decepciona a gente, né? E quando ela recorreu a Deus em oração, Deus supriu as necessidades dela. Então, querido, creia que para Deus nada é impossível. Deus falou, tudo posso, a gente tudo pode, em Filipenses fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Provai, vede que o Senhor é bom, fazei prova, né, queridos? E as pessoas, né, não, entendeu? Então, você vê ali, né, a oração, a humildade, ali ela usou a fé, fez o voto, ali ela devolveu ao Senhor, né? E dependeu só de Deus. Quando ela lê, a gente depende só de Deus, o milagre acontece. Então não deixa uma voz negativa, uma voz do mal, dizer que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é capaz. Meu querido, depende de você e de Deus. Tem duas pessoas que acreditam em você. Uma tem que ser você e a outra é Deus. Entendeu? Mais ninguém, querido. Mais ninguém acredita em nós. Então, queridos, eu vou deixar esse vídeo, tá? Essa meditação em Samuel 1 e Salmo 34:8, tá? Deus abençoe, fique com Deus. E Deus os abençoe, em nome de Jesus.